Bom dia, paz do Senhor, que Deus esteja abençoando a todos. Manhã de terça-feira, hoje, Dia Nacional de Jejum e Oração. O ministério ele se reúne, não é na terça-feira, para orar, para consagrar, para apresentar, não é as nossas causas, as nossas questões ao Senhor e também para buscar de Deus, não é a permanência dele não é em nossas vidas. Passamos uma campanha inteira falando sobre isso e nós gostamos, irmãos, de tratar a nossa fé de modo responsável, com os pés no chão. Nós não trazemos palavras para os irmãos que venham trabalhar no emocional. Nós não queremos isso, porque a emoção, irmãos, daqui um pouquinho ela esfria. E esfriando a emoção, se a fé estiver firmada na emoção, em seguida ela vai esfriar também. E o texto de hoje nos fala sobre isso. Paulo está preocupado com uma igreja, não é? A igreja de Filipos. Era uma igreja que ele amava muito, porque essa igreja, irmãos, era uma igreja, não era uma igreja rica, não era uma igreja que tinha grandes posses financeiras. Era uma igreja, não é, que vivia, não é, com os pés no chão, dentro daquilo que eles possuíam. E assim mesmo, eles enviavam os seus recursos, eles faziam arrecadações e enviavam para Paulo fazer, não é, as suas viagens missionárias, não é, abrir novas igrejas, chegar a mais pessoas. Essa igreja era uma igreja que investia no seu líder, apóstolo Paulo, e ela também tinha uma série de problemas, uma série de dificuldades, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Paulo está nos falando no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, sobre a ansiedade. E ele sabia que os acúmulos de problemas, não é, que a igreja possuía, os acúmulos de problema das pessoas no modo individual que tinham, eles tinham que trabalhar da mesma forma que temos que trabalhar, eles tinham que criar os filhos, a alimentação era escassa, não é? A sobrevivência, não é, em valores era fraca, porque havia uma opressão naquela época e pagava-se pouco pelo um dia de trabalho. Então, eles tinham uma série de problemas. Tinham problemas na área de saúde, assim como nós temos hoje. E nós não queremos, irmãos, pregar para você uma mensagem filosófica, uma mensagem que só vai falar em coisas maravilhosas e coisas boas. É bom a gente falar sobre isso, mas é bom a gente falar sobre isso com os pés no chão, sabendo que nós vamos ter todas as estações do ano: inverno, primavera, outono e verão nas nossas vidas. É assim, tem dias, irmãos, que a fartura vai estar sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que nós devemos de saber viver nesse momento, guardar, não é? Segurar os recursos, porque o inverno certamente vai vir nas nossas vidas, que é os tempos de escassez. Assim é a fé, assim a fé também, irmãos. Quando nós estivermos bem, nós geralmente, quando a pessoa está bem, ela foge de estar junto do grupo, ela não vai mais aos cultos, porque tudo está bem. Não é assim. A Bíblia diz que nós devemos de dar continuidade na nossa fé, mesmo em dias de fartura de fé, mesmo quando tudo está sobrando, porque a oração vai manter esta fé, esta provisão, que certamente uma hora vai chegar, vai vir a dor, vai vir a luta na nossa vida, vai vir a escassez, e esta fé precisa estar firmada e forte. Então, Paulo está falando isso ao livro de Filipenses. Irmãos, vivemos dias que a ansiedade, irmão, se tornou quase uma companheira constante na vida do cristão. O coração corre, a mente não descansa, irmãos. O amanhã pesa antes mesmo de chegar. É nesse ponto que Paulo vai falar sobre a ansiedade. O amanhã, irmãos, começa a pesar antes de chegar. As notícias difíceis, as pressões financeiras, os conflitos familiares,
não é? A insegurança emocional e espiritual que muitas vezes nós sofremos. É nesse ponto que Paulo está querendo falar para a igreja e falar para mim hoje e para você nessa meditação. Tudo isso, irmão, se acumula dentro de nós. Muitos dormem cansados. Escute só, irmãos. Talvez seja você nesta situação hoje. Muitos dormem cansados, irmãos, de pensarem, de buscarem solução e acordam já preocupados porque o dia vai chegar. As soluções nós vamos ter que ter no próximo dia. É neste, irmão, cenário, não é? Tão parecido com o nosso, que a palavra de Deus fala com ternura e autoridade. Paulo falando agora aos filipenses. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições estejam conhecidas diante de Deus em tudo, pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em quem? Em Cristo Jesus. É esse texto, é nesse cenário que Paulo fala para a igreja de Filipos e está falando para mim. Paulo escreve essa palavra, irmãos, não de um lugar confortável, mas está falando para eles da prisão. Paulo está preso. E ele diz, e ele não diz, irmãos, talvez fiquem ansiosos. Ele está falando, não estejais inquietos. Eles estavam sofrendo, irmãos, com a dificuldade já existente do dia a dia. E agora o seu líder está preso. Seu líder agora está correndo risco. Te coloque nesta situação, te coloque diante desse cenário. Aquela situação que te traz de esperança daqui a um pouco não está na tua frente. E aí o nível de ansiedade ela vai subir. Já Paulo tratava isso lá naqueles dias. E hoje, irmãos, com essa mensagem, eu quero trazer essa mensagem para dentro do nosso dia. Não estejais inquietos. Sabemos que essas lutas, que essas dificuldades, sabemos que você dormiu preocupado, que você dormiu cansado, até exausto de tanto pensar. Você adormeceu dentro do problema. E agora, pela manhã, você acorda e a situação está ali e você não conseguiu, pensar em uma solução. É nesse contexto que Paulo está escrevendo. Não estejais inquietos, não é por coisa alguma. Antes de tudo, antes de tudo, as tuas petições, as vossas orações estejam conhecidas diante de Deus. Estejam conhecidas diante de Deus. E a paz do Senhor, que excede todas as coisas, vai guardar os nossos corações. Paulo está falando isso em outras palavras. Ele não diz, que não vamos ter esse problema. Ele diz, não estejais inquietos. A ansiedade, irmãos, ela é apresentada não como um destino. Ela é inevitável nas nossas vidas, mas como algo que pode ser entregue. E como isso acontece pela oração. Irmãos, Paulo está nos convidando hoje, a mim e a você, a fazer algo profundamente libertador. Levar tudo a Deus. Não apenas as grandes crises, irmãos, mas em tudo o Paulo está falando. Aquilo que nos rouba o sono, aquilo que fingimos que está bem. Porque muitas vezes nós temos que fazer isso. Eu, muitas vezes, faço isso. A gente chega perto das pessoas e faz aquela breve pergunta que todo mundo faz. Como é que tu está? Como tu está passando? E o que a gente diz? Vai tudo bem. A gente diz, vai tudo bem. Porque não é com as pessoas que nós vamos buscar a solução. Paulo está dizendo que deve ser tudo entregue ao Senhor. A esse que excede todas as coisas. Então não adianta nós andarmos, representando na nossa mente, na nossa face, a nossa dor. Não é? A Bíblia nos ensina que nós devemos de entrar para o nosso quarto, ali orar, e quando nós sairmos dali, lavar o rosto e sair como
de fato nada existisse na nossa vida. Mas isso não é fingimento. Isso é esconder os nossos problemas no Senhor. Isso é colocar os nossos problemas no Senhor, não é? Porque Ele é que pode nos abençoar. Então, nós temos que aprender, irmãos, dessa forma. Não é fingirmos que está tudo bem, não é nada disso. Aquilo que não sabemos nem explicar, tudo pode ser colocado diante do Senhor. Então não é fingir, é de fato colocar os pés no chão com a nossa fé. Estamos enfrentando lutas, estamos enfrentando dificuldades. Ontem mesmo tive uma conversa de 1 hora com os nossos presidentes, não é uma reunião com eles, e eles sabem que eu faço meus relatórios, muitas vezes até contra o trabalho da gente, relatórios negativos, e eu fui questionado sobre isso com ele, com o nosso presidente. Diz: Maronto nos apresenta relatórios às vezes que nos assusta. Eu digo: por quê, pastor? Não, relatórios que são negativos, relatórios que não estão dentro de um quadro favorável a ti. E eu disse para ele: mas eu tenho que fazer as coisas como elas são. Eu tenho que mostrar aos nossos líderes que a igreja ela passa por essas fases, que nós temos coisas boas que estão ocorrendo dentro do nosso meio, mas também temos coisas terríveis que estão acontecendo. E eu não vou omitir nenhuma e nem outra, para me favorecer e favorecer dizendo que eu estou fazendo um grande trabalho. Eu estou fazendo um trabalho. Eu estou trabalhando para o Senhor e os pés é no chão. Dias bons e dias ruins. E assim a gente vai fazendo. É isso que Paulo está dizendo. Nós temos que ter a nossa fé firmada no Senhor, sabendo que todas essas coisas são possíveis de acontecer na nossa vida. Então, irmãos, tem coisas que nós não sabemos explicar, mas tudo pode ser colocado diante do Senhor. E há um detalhe importante, irmãos, quando Paulo está fazendo esta oração. Ela vem acompanhada de ação de graças. A gratidão nos lembra, irmãos, que Deus já foi fiel antes e Ele continua sendo fiel hoje. Então o antes, irmãos, nos dá norte para nós continuarmos hoje, sabendo que Deus agiu assim na vida desses irmãos e vai continuar agindo assim nas nossas vidas no tempo de hoje. A gratidão, irmãos, nos lembra que Deus já foi fiel antes. E isso nos fortalece, a nossa confiança se fortalece para o agora. Quem agradece, irmãos, no meio da luta, declara ao Senhor dizendo: Deus ainda está no controle da minha vida. E o resultado, irmãos, não é apenas um alívio emocional, mas uma promessa poderosa, quando no texto se refere dizendo assim: a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A palavra guardar, irmãos, é carregada de uma ideia de vigilância. Escute isso. E a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esta palavra, irmãos, é carregada de vigilância da parte de Deus em relação a mim e você. Como um soldado, irmãos, à porta, a paz de Deus se coloca na sentinela sobre o coração e a mente da igreja, minha e de você. Ela não aplica, irmãos, ela não aplica tudo, mas sustenta. Ela não responde todas as perguntas, mas protege a nossa alma. Nossos dias, irmãos, somos ensinados a controlar tudo. Deus nos ensina a confiar. Somos pressionados a dar conta de tudo. Não esqueça disso. Nós vamos dar conta de tudo. Deus nos convida a descansar nele. Por isso, nele nós vamos estar firmados. Talvez hoje o seu coração esteja cansado, irmão. Talvez a sua mente esteja inquieta hoje. E essa palavra, irmãos, não é uma repreensão dura. É uma palavra, irmãos, que vai te ajudar a tu suportar esses dias de aflição que você está passando, com os pés no chão, sabendo que o nosso Deus guardará os nossos corações
e estará, irmãos, nos firmando diante dele. Mas essa palavra é um convite amoroso, dizendo: venha, coloca tudo isso diante de mim, diz o Senhor. É em mim que vocês têm que buscar, não é a solução para a história de vocês. Que hoje possamos, irmãos, trocar a ansiedade pela oração, o medo, irmãos, pela confiança, e o peso do controle, do descontrole, irmãos, pelo descanso de Cristo. O descontrole está aí na ansiedade. Porque quando entregamos a Deus aquilo que nos inquieta, Ele nos entrega uma paz que o mundo não pode dar e nem tirar. Que esta meditação te sirva para esse dia. Que você está apreensivo, se você está cansado, se você dormiu, não é pensativo, se você acordou cansado, é para você esta palavra. Descanse no Senhor. Use esse texto, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Medite nele e eu tenho certeza que o nosso Deus vai falar o teu coração. E essas lutas e essas dificuldades, elas vão passar, porque Ele vai nos ensinar, Ele vai nos levantar, Ele vai nos sustentar, Ele, irmãos, vai mudar essa história. Assim eu creio nesta manhã. Que Deus te abençoe. Você aí recebendo esta palavra, esta mensagem, o Espírito de Deus venha te fortalecer, venha te orientar e venha dirigir os vossos corações. Amém? Missionária Simone conosco, missionária Eladir. Oremos para que o nosso Deus venha fortalecer esta igreja em nosso dia. Hoje, vamos colocar a irmã Simone para orar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Oremos. Glória ao Senhor. Vamos orar, em nome de Senhor, nosso Deus e Pai. Chegamos, Deus amado, na tua presença nesta manhã, Senhor, para te agradecer, papai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Meu Deus, te agradecemos pela igreja, Pai, te agradecemos pela campanha que foi bênção, foi milagre. Sim. Foi, meu Deus amado, em nome de Jesus, trabalhar de Deus nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou cada dia, cada momento, Pai. Cada, meu Deus amado, reunião o Senhor tem falado conosco. Meu Deus, nós temos, meu Pai amado, a confiança e crendo, Senhor Jesus, que tudo aquilo, Pai, que nós temos colocado nas suas mãos, meu Deus, seja, meu Pai, qual é a sua dificuldade nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus creia no Senhor, creia na palavra, creia na mensagem, vá buscar ao Senhor, vá colocar as suas situações nas mãos do Senhor, que Ele tem, meu Deus amado, para nos ajudar, Ele pode nos ajudar. Muitas pessoas se levantam, muitas pessoas caminham, meu Deus, muitas pessoas falando, Pai, das suas vidas, falando para os seus amigos, falando, meu Deus amado, para o seu vizinho. Meu Deus amado, quando eu vinha para este lugar, pessoas, meu Pai amado, tomando seu chimarrão, conversando, falando, talvez até das suas vidas, dos seus problemas, mas nós estamos aqui nesta manhã para colocar os nossos problemas nas mãos do Senhor, na certeza que Ele pode resolver. Muitas coisas nós não podemos fazer, mas muito nós podemos fazer, que é buscar ao Senhor, é crer no Senhor, é acreditar no Senhor, confiar no Senhor. Por mais impossível que seja a situação, se está nas mãos do Senhor, vai ter solução, porque Deus, em nome de Jesus, Ele não perde nenhuma batalha, Ele não fica para trás, Ele não deixa para trás. Meu Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, eu te agradeço, Pai amado, pela igreja do Senhor, te agradeço pela vida do nosso pastor, pela missionária, Pai. Obrigado, Senhor, por poder estar aqui, a oportunidade, Senhor, de falar, de agradecer, meu Pai, de colocar os meus problemas nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por cada caminhar que o Senhor tem nos ajudado. Senhor, eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, as nossas vidas. Nos dá, meu Deus amado, uma terça-feira abençoada, ricamente, Pai, abençoada. Meu Deus, pela Tua presença, Senhor. Meu Deus, hoje é dia de jejum e oração. E nós estamos cumprindo, Pai, com a nossa parte, Senhor. Jejuando, orando, buscando e acreditando e crendo no Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Jesus, por este momento, Senhor. Em nome de Jesus.
Glória a Graças a Deus. Vou orar só um pouquinho, Aleluia, agradecer, Jesus. orar pelos meus irmãos. Amém, Jesus. Eu não posso esquecer pela saúde dos meus Oh, irmãos. Deus amado. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste Oh, momento Jesus, entramos em pela ação, saúde, meu Senhor Deus, em Jesus, concordância a cada Ti, Senhor Jesus, pedindo, pela Pai vida, Santo, o pelo crescimento da crescimento, igreja, meu Pai, a nome de prosperidade Jesus. da Tua igreja, meu Pai Deus, querido, que em haja nome santo e crescimento poderoso de espiritual, Jesus. cada um, O Senhor venha prosperar, o Senhor venha dar o Oh, crescimento, Jesus, meu Deus. poderoso, O Senhor maravilhoso, Jesus venha pegar com aquela graça, com glória a poder, Deus. com a força Em nome de espiritual e Jesus. material. Oh, Agora, Senhor meu Deus Jesus, amado, nós oramos está, pelos Senhor, as enfermos, suas oramos mãos, pela pastora papai. Valéria, meu Oh, Deus, Espírito que Santo, Deus abençoe Senhor, ela, possa que Deus dê conceder graça, nesta que manhã, Deus dê a Senhor cura, a Jesus, libertação vida, para a tua saúde, serva, para a para família que dela, meu sustente, Deus, Deus em amado, nome de amado, Jesus e que pelo poder do teu nome, Pai. Pai. A Oramos palavra, agora, Deus meu amado, Deus, pela que irmã colocamos Leila, meu em Pai tudo Santo, nas pela tuas família da mãos, irmã papai. Leila, meu Oh, Deus, Jesus, pela saúde poderoso, dela, meu Deus, pela maravilhoso, Pai. saúde do Ora pela esposo, minha Pai. família, Em pelos nome meus de filhos. Jesus Cristo, pelo poder e Pelos autoridade que há no meus nome do netos, Senhor. Neste momento nós oramos ao Pai Santo, pelo de perto, de longe, o Senhor irmão Jesus. Érico lá Oh, no glória a Deus, Catiçaba, pela pela irmã terra, Clarinda, tuas meu mãos, Deus, que Deus pode fazer abençoe a essa saúde campanha. dele, Deus restaure Obrigado, eles, Senhor, meu venha Pai, restaurar pela as irmã nossas Maria, pela vidas, família Senhor dela, Jesus. que Deus levante, Oh, glória a fortaleça, Deus. edifique, Aleluia, meu Pai. Jesus. Tu E és Deus, Pai santo, Santo dele, meu Deus, santo, aqueles que estão santo. precisando, necessitando, Pai Glória a Santo, na Jesus, vida dele. Deus, Que Deus venha dar graça, que Deus venha dar resposta de cada oração, de cada intercessão. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos e te agradecemos já, em nome de Jesus, pela campanha maravilhosa, pela uma santa ceia, meu Deus amado, que são ordinária de bênção e de vitória, meu Deus. Que Deus continue, Pai Santo, com o teu servo, dando saída, dando sabedoria, que Deus tem dado para ele, dando, meu Deus amado, Pai Santo, a unção e o poder de Deus sobre a vida do teu servo, meu Deus. Que nós possamos cada dia aprender muito com ele, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo e pelo poder do teu nome. Nós pedimos a tua bênção pela nossa família, pela família do teu servo, pela família de cada um, Senhor. Nós pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, queridos. Amém, Jesus. Uma terça-feira abençoada. E eu quero dizer para você, não é? Missão todos nós temos. Você tem essa missão. Você foi chamado para frutificar. Você não foi chamado somente para sugar a força da terra, para te permanecer de pé. Você foi chamado para crescer, você foi chamado para florescer e você foi chamado para frutificar. Oh, glória. Amém. Receba esta palavra em nome de Jesus. Você foi chamado para uma missão. Eu sou missionário. Oh, glória. Vó é missionária. Irmã Simone é missionária. E você é missionário. Glória a Oh, Deus. glória. Fazer essa missão do Senhor. Transmitir essa missão a outros. Irmãos, do teu lado tem pessoas que estão sofrendo, irmãos. E você só precisa dizer, irmão, vá comigo para a igreja. Vá comigo lá e eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua história. Eu fui esta pessoa. Eu fui esta pessoa. Eu sou fruto Oh, glória. deste trabalho. E você pode fazer muitos frutos. Eu estou tentando fazer. Basta ver, irmãos, esta campanha, final de campanha, domingo, não é? Nós não tínhamos cadeira, porque investimos quase 12 dias orando, telefonando para as pessoas e buscando as pessoas. O resultado você viu ali na igreja. O resultado você viu ali na igreja. Que tal você fazer o mesmo? Você sentir-se útil para o Senhor. Pastor, mas eu estou com um problema. Está aqui, o texto já falou com você. Você pode fazer. A igreja fazia isso. A igreja era pobre, a igreja era com dificuldades e ela ajudava Paulo, enviava Paulo. Agora ela estava cuidando de Paulo lá na prisão. Paulo estava preso e eles estavam enviando recursos para Paulo ter o seu sustento lá e não perecer na prisão. Naquela época, se a família não alcançasse o alimento, eles morriam ali. Ninguém dava alimento para quem estava preso. E assim a igreja fez. E a igreja cresceu. E a igreja vai crescer mais em nome do Senhor Jesus. Porque você vai aprender a pegar esse rastro junto com a gente. Que tu, irmãos, que tu tenha esta vontade, que tu mude o conceito de não só sugar a força da terra, mas produzir frutos. Porque o texto também nos diz
que a árvore que não dá fruto, ele corta e deixa à beira do caminho para ser queimada. Floresça, irmãos, e frutifique. E o nome do Senhor seja exaltado na tua vida. Uma terça-feira de bênção. Uma terça-feira de graça. E o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Um bom dia.